E aí, moçada do terceiro período, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, com saúde e com os familiares bem, com o emprego de vocês, né? Quem tinha que continue, quem não tinha que arranje, né? Pois bem, a gente vai falar aqui ainda do primeiro reinado, do segundo reinado. E para isso eu vou aqui nas minhas configurações, né? Deixa eu achar aqui. Já vou lá direto nas minhas pastas. Então vamos falar aqui do primeiro reinado, da crise, né, no regime. Diz assim: apesar da propriedade do império, a estrutura socioeconômica brasileira não sofreu mudanças realmente significativas. As lutas pela modernização do país acabariam impulsionando a queda do regime e a proclamação da República em 1889. O fim da monarquia foi resultado da ruptura das relações do governo com os três setores da sociedade: a Igreja, o Exército e a aristocracia, né, escravista. No vídeo passado a gente já falou da Igreja, o que acontecia lá, né? Do exército a mesma coisa, que ele não ligava para o exército, da aristocracia escravista cafeeira também, que não queria, não estava gostando dele no poder, beleza? Então vamos falar aqui da questão religiosa. Desde a época colonial vigorava no Brasil o regime do padroado, que foi mantido na Constituição de 1824. Segundo o padroado, o imperador detinha poderes para vetar as decisões papais, era chamado de beneplácito, e nomear os membros dos cargos eclesiásticos mais importantes no país, ou seja, isso não era feito pela igreja, né? Em 1864, quando o Vaticano proibia as relações entre a igreja e a maçonaria, né, surgiu um conflito. Dom Pedro II foi contrário à decisão papal e rejeitou. Porém, em 1872, os bispos de Olinda e de Belém mandaram fechar as irmandades religiosas que se negassem a expulsar os maçons. Só que deu problema aí, porque Dom Pedro também era maçom. Era tipo, eles eram tipo católicos de dia, maçom à noite. Ou o contrário, maçom de dia, católico à noite, todo mundo era os dois. O governo então prendeu os clérigos, abalando entre a igreja e a monarquia aí, né? Abalando as relações. Desde então a igreja deixou de apoiar a monarquia por causa disso, porque o imperador disse não, eu não aceito isso. E esses dois papas aí não tiveram um final muito feliz assim para eles, né? A outra questão era militar. Após a Guerra do Paraguai, o exército viu e falou: nossa, a gente tem relevância, a gente é forte, a gente, né? Tipo assim, o nosso exército presta e o nosso imperador, o nosso rei não tá ligando pra gente. Então, convencidos de que cabia a eles impor ao país ordem e progresso, típica máxima positivista, né? Os militares se impuseram com o império numa série de incidentes. Os casos mais conhecidos foram do tenente-coronel Sena Madureira e do coronel Cunha Matos, punidos por terem se manifestado na imprensa, ou seja, além deles do império, né, do imperador não ligar para o exército, esses dois, o Cunha Matos e o Sena Madureira, eles foram na imprensa e falaram contra o império. E o imperador proibiu isso, ó, disse: não é para falar, não quero saber de imprensa, né? Não quero saber de ficarem falando contra o império, e aí deu alguns problemas. Os episódios incentivaram a adesão do exército à causa republicana. Em 1887 foi criado o Clube Militar, que passou a pressionar o governo. Seu primeiro presidente foi Marechal Deodoro, futuro líder da programação da República. Porque ele não era republicano e ele também não era monarquista, mas também ele era um militar. Se fosse república, ele estava ali para obedecer ordens, se fosse monarquia, ele estava ali para receber ordens, mas acontece que a monarquia não estava, como diz as boas línguas, estava cagando, né, pro exército. E o outro, então, a campanha abolicionista. A partir de 1870, o início da classe média, uma campanha a favor da abolição da escravidão e a instalação da república.
as camadas urbanas não mais aceitavam o domínio político das antigas aristocracias agrárias, que eram escravistas e, né, estavam naquelas fazendas lá. Identificadas como trabalho assalariado e com a industrialização, queriam um novo regime político no qual tivesse mais representatividade. E aí, eles já estavam também pedindo a república, né? O Partido Republicano, em 1873, surgiu esse Partido Republicano Paulista. No mesmo ano, reunidos na Convenção de Itu, os cafeicultores de São Paulo, o setor mais dinâmico da economia brasileira, aderiram aí à República. A campanha crescia, mas não obtinha bons resultados eleitorais. Cada vez mais ficava claro que as lutas políticas não seria suficiente. E aí o que acontece? Em 1888, o governo publicou a Lei Áurea, abolindo a escravidão. Mas o que acontece? De todos os países latino-americanos, o Brasil é o que tinha o maior número de escravos. O Brasil demorou muito mais a libertar todos os escravos, porque assim, a notícia não chegava tipo, assinou hoje, chega hoje em todos os lugares. Não, a mídia não era assim. Demorava muito tempo para sair um jornal, demorava mais tempo ainda para chegar aos lugares. Então demorou, quando falou assim, aboliu a escravidão, demorou muito tempo para os escravos serem libertos, beleza? A medida abalou a monarquia, que perdeu o apoio dos latifundiários escravocratas. Os republicanos, aproveitando o momento, intensificaram a conspiração contra o regime monárquico. Comandante de prestígio, Deodoro da Fonseca foi convidado a chefiar o levante. Em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, à frente de suas tropas, proclamou a República. E a família real que estava em Petrópolis, né, porque Dom Pedro estava doente, estava para lá, foi mandada para a Europa e Deodoro assumiu o governo provisório. Beleza? E aí, a gente, no slide a gente para aqui. Eu vou para as questões de vocês. A número 5 diz assim, sobre a participação dos militares na proclamação da República, o que é correto afirmar? Bom, a proibição dos militares e dos políticos na imprensa. Augusto Conte também foi uma pessoa que influenciou bastante. O descaso do imperador com o exército favoreceu a derrubada do império. Beleza? A questão número 6. Sobre o principal personagem da proclamação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, o que é correto falar sobre ele? A. Nunca havia se envolvido em assuntos políticos até 15 de novembro de 1889. B. Não era monarquista, haja vista que se recusou a lutar na Guerra do Paraguai. Uai, como assim? Eles voltaram cheios de força depois de ganhar a Guerra do Paraguai, né? C. Não era republicano, mas era contrário ao gabinete imperial, né? Por causa que o gabinete imperial não estava dando a mínima para eles. E D. Sempre teve convicção republicana. E aí, quais que vocês iam marcar? A número 7 fala assim, o que caracteriza o processo eleitoral durante a Primeira República, em contraste com o vigente no Segundo Reinado? Bom, a maior participação de eleitores das áreas urbanas ao se abolir o voto censitário e se eliminar o voto aos analfabetos. Essa aí, então, seria o que caracteriza. No processo eleitoral da Primeira República, ou seja, de 1889 a 1930, a esmagadora maioria da população não mudou na prática em nada se comparado com o Segundo Reinado. As mulheres continuavam proibidas de votar, assim como os analfabetos, ou seja, a maioria da população que era pobre era analfabeta. E o que mudou então foi os critérios censitários de renda foram abolidos, de modo que se alguém fosse pobre demais para votar durante o Segundo Reinado, mas fosse alfabetizado, poderia votar, e na Primeira República não podia, né? Mas isso foi uma fração muito pequena da população, beleza? Isso aí foi o que caracterizou, né, esse período aí sobre eleições. E aí, a pergunta 8 diz assim,
A crise do encilhamento ocorrida durante o primeiro governo republicano provocou um grande descontrole na economia nacional. Essa crise foi consequência do quê? Bom, foi da política econômico-financeira de emissão de papel moeda e do crédito aberto que Rui Barbosa, então, que era ministro da Fazenda, adotou. Como assim? Durante essa expansão de modernização, o Brasil buscava acompanhar os avanços que ocorriam na Europa e nos Estados Unidos, na área do urbanismo, né? Eles viam esse processo como uma forma de enfrentar os problemas insalubres e do gerenciamento dos núcleos urbanos. Foram criados planos de modernização para os centros do país, promoção, cuidado de saneamento e higiene nas zonas urbanas, melhoria na infraestrutura, tendo como os estados, como seguintes estados como nesse processo aí. Quais foram os estados que pegou isso para fazer? O Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Vitória, São Paulo e Belo Horizonte, buscando assim trazer um caráter cada vez mais inovador, né? De não trabalhar apenas o centro, mas a cidade como um todo, buscando o processo, né? Então, os europeus foram um gatilho para isso. Só que o que realmente essa crise foi por causa de quê? Foi por causa da emissão da política adotada por Rui Barbosa, que era ministro da Fazenda, né? Ele emitiu muito papel moeda e abriu demais o crédito, né, para as pessoas naquela época. Então, galera, esse aqui é o nosso finalmente. O que acontece? Eu espero que vocês não percam o dia, né, de vocês lançarem lá no Google Classe. E tem muita gente perguntando o que é o portfólio. O nosso caso, o portfólio de vocês vai ser o Google Class, porque vocês têm que enviar atividade, fazer vídeos e enviar no Instagram, tem que fazer outras coisas. A nossa parte do portfólio aí, então, vai ser o Google Class. Todas as atividades que a gente passar vai ser colocado aí, vai ser salvo no Google Class. E se de maneira nenhuma, jamais, nossa, não estou conseguindo, nossa, não foi, nossa, eu não consigo, eu não dou conta aqui de enviar no Google Class. Então, você entra em contato com a coordenação, que a coordenação vai conversar com você e ver a melhor parte, ok? Mas o que acontece? Na verdade, vocês têm que lançar tudo no Google. Beleza, moçada? Eu tô aqui no WhatsApp de segunda a sexta à noite para vocês, ok? Das 19 às 22h35, então pode tirar dúvida à vontade nesse horário. Não fica mandando mensagem de manhã, porque de manhã são os alunos do matutino, beleza? Assim como a gente tá lançando as atividades de vocês no horário de aula de vocês, ok? Até mais, até mais!